Olá, eu sou a Gabi Fadel e esse é o Fadel News. E dessa vez não vai ter musiquinha de entrada, porque achei que não seria de bom tom. Que é uma coisa que normalmente eu não tô preocupada. Quando as coisas ficam ruins, eu continuo fazendo piada e tal, mas realmente a gente chegou num ponto agora que eu acho que pelo menos eu deveria começar sem musiquinha, sabe? Só hoje, talvez. Não sei. Vamos ver como é que vai ser. Eu nem comecei esse vídeo direito, né? Eu sou a Gabi Fadel, esse é o Fadel News, eu falei isso? Enfim, não sei se eu falei isso ou não. Se eu falei, que bom. Daí dá pra... Eu tô e comecei confusa esse vídeo, hein? Porque o que acontece é que a gente acabou de encerrar março e março foi, de longe, a quilômetros de distância, sim, dá pra ver do espaço que março foi o pior mês da pandemia aqui no Brasil. Março teve 66 mil mortes. Isso é mais do que o dobro do nosso pior mês passado, que foi julho do ano passado, que teve 32 mil mortes. É mais que o dobro. Nossa, até arrepiei aqui agora. A gente tá num momento, assim, muito ruim de tudo no nosso país. E eu juro que o vídeo vai ficar melhor mais pra frente, tá? Que eu tô preparada pra isso. Mas eu tô falando isso aqui pra, pelo amor de Deus, você ficar em casa. Pelo amor de Deus, fique em casa. E tente se proteger e proteger as pessoas que você ama. A gente tá com um recorde até agora, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, de 3.950 mortes, pode quase arredondar para 4.000 mortes diárias. E por enquanto, até onde a gente tá vendo agora, a tendência é que esses números continuem subindo. A gente ainda não teve uma diminuição nos números. Então, fique em casa. Não tem mais nada que a gente possa fazer além disso, sabe, agora. E assim, eu vou tentar, pelas próximas semanas, tentar falar um pouco menos sobre isso aqui no Fadel News, porque até a gente começar a ver alguma melhora, eu sinto que não tem mais o que eu continuar falando aqui sobre isso, sabe? E eu gostaria que esse fosse um momento que a gente tivesse, pelo menos nesse período agora, um momento que a gente tivesse, que fosse legal e positivo, sabe? Então, eu tô fazendo esse vídeo aqui, a gente tá no pior momento histórico do nosso país. E pra dizer pra vocês que assim, eu não é que eu tô esquecendo que isso tá acontecendo no país, mas eu acho que isso tá bem claro pra todo mundo. Então eu vou parar de falar tanto sobre isso, parar de trazer essas novidades até que as coisas comecem a melhorar. Porque enquanto estiver piorando, não tem mais o que eu falar. Esgotou as coisas que eu posso dizer pra vocês. E eu gostaria que esse fosse um momento legal nosso, sabe? Um momento que a gente possa ter de clarear a cabeça. Eu vou falar, sim, de coisas importantes que precisarem ser ditas, mas especificamente sobre a quantidade de mortes do coronavírus, eu vou evitar ao máximo. Estamos combinados nisso? Só pra gente ficar um pouquinho mais leve por aqui. Tudo bem por vocês? Ok? Pode deixar aqui nos comentários também se você discorda de mim, se você acha que eu deveria sim falar sobre isso todo o Fadel News, ou se você tá de acordo e tudo bem a gente ligar assim ao modo arco-íris só por alguns minutinhos do dia. Só isso. Que nem vai ser um modo arco-íris tão grande assim, porque sempre tem mais merda pra falar. Então vamos pra próxima merda pra falar aqui, olha, né? Essa semana, a gente acordou um belo dia com a notícia de que o nosso ministro das Relações Públicas tinha sido demitido do cargo. Nada de novo sob a luz do sol, não é mesmo? Tantos ministros demitidos. Mas pra muita gente foi uma surpresa porque o Ernesto Araújo não parecia ser uma pessoa que tava fazendo nada de errado ali no governo. Logo depois a gente soube que o ministro da Defesa também foi demitido do cargo. E depois mais outros 4 ministros, incluindo de saúde de novo, foram demitidos. Então a gente teve uma troca no mesmo dia de 6 ministros. 6. Nunca na história da democracia se viu isso. E aí, no dia seguinte, foi anunciado a saída dos comandantes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército. O que é uma coisa normal, muitas aspas aí, tá? Nesse normal, de acontecer. Porque quando o ministro da Defesa sai e entra outro, normalmente também se trocam os comandantes. Só que nunca tinha acontecido de haver essa troca de comandantes durante um período de regência de um presidente. Isso, na história do país, sempre aconteceu em trocas de presidente. É a primeira vez que acontece no meio. E teve muita gente que ficou muito nervosa com tudo isso. Porque isso tudo aconteceu no dia 29 e dia 30. E dia 31 seria aniversário do golpe militar, do qual nosso querido presidente é um grandíssimo fã. E algumas pessoas estavam especulando sobre uma tentativa de colocar ali o país num estado de sítio, que é
mais ou menos aí uma maneira de dar um golpe de Estado, tá? Não tô dizendo que necessariamente é isso, mas é uma das maneiras que você consegue dar um golpe de Estado dessa forma. Então tinha muita gente muito nervosa com isso, de que no dia 31 acontecesse alguma coisa que fosse dado um golpe. Até porque as notícias que saíram é que o ministro da Defesa, ele tinha sido demitido justamente por não dar um alinhamento automático das Forças Armadas ao presidente. Reza a lenda da fofoca da polícia que o exército já tava assim meio puto com o Bolsonaro há algum tempo, porque lá no início da pandemia eles entregaram um relatório pro Bolsonaro dizendo como que tinha que ser feito o negócio de distanciamento social, testagem de coronavírus, todas essas coisas, mostrando num relatório direitinho de como que a gente deveria lidar com o coronavírus. E o Bolsonaro cagou pro relatório. Foi pro lixo direto. E isso criou ali um mal-estar entre o exército e o Bolsonaro, fora algumas outras coisas ali de alguns ministros que eram do exército e o exército considerou que eles foram meio que maltratados pelo Bolsonaro. E o exército não estava muito de acordo com o que estava acontecendo. Tanto é que a taxa de mortalidade do coronavírus aqui no Brasil, ela é de 2,5%. No exército, onde eles estão tomando todas essas precauções, eles estão testando, eles estão fazendo distanciamento social, eles estão fazendo tudo direitinho de acordo com a OMS, a taxa de mortalidade é de 0,13%. Mas então no final, o que parece é que todas essas trocas de ministro, todo esse caos que a gente viu essa semana, não significa que a gente está caminhando para um golpe de Estado, mas sim que o governo está muito, muito enfraquecido. Tá perdendo cada vez mais o apoio de todo mundo. A gente tá vivendo um momento realmente muito caótico no nosso país. E a única coisa que eu consigo pensar é, vocês já pararam para analisar no efeito borboleta que foi esse negócio? Que se não fosse pelas manifestações dos 20 centavos, porque todo mundo resolveu manifestar porque a passagem de ônibus tinha aumentado 20 centavos lá em 2014, a gente talvez não estivesse passando por isso. Porque assim, se fosse pra gente ter o nosso presidente como presidente em algum momento da história do nosso país, poderia ter sido em qualquer outros 4 anos, que não esses, que não ia ser o estrago que tá sendo. Ia ser ruim, talvez, provavelmente, né? E ruim pra quem também, ponto de vista, né? Talvez tivesse gente que fosse adorar, não sei. Agora, o que tá acontecendo, assim, foi uma sucessão de coisas que culminou que da gente tá com esse homem na presidência exatamente nesse momento, esse clímax ele já tava planejado, ó, já há tempo. Eu nunca vi um efeito dominó tão desastroso na história. Pelo amor de Deus. Nossa, por 20 centavos. Porque talvez se não fosse por causa daquilo ali naquele momento, a gente tivesse conseguido adiar um pouco o que tá acontecendo. Talvez alguns anos, sabe? Talvez ele fosse eleito nas próximas eleições. Sabe o que eu tô dizendo? Ou talvez não fosse ele, talvez fosse outra pessoa. Nossa, mas que cagada, viu? Que cagada. Não. E aí no dia 31, né, todo mundo já meio tenso do que ia acontecer no dia 31, ainda teve a cereja no bolo que o governo, o Ministério da Defesa, postou um texto em homenagem ao golpe militar. Olha, gente, 2021 realmente, ó, complicado. Eu vou ler uma partezinha aqui só pra vocês pegarem, assim, mais ou menos como é que as Forças Armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país, enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos. Nossa, que distopia que estamos vivendo. E aí, a gente vai pra única notícia boa que teremos no Fadel News essa semana, tá? Eu juro que eu tentei, ao máximo, procurar alguma coisa. Eu tenho uma. Sabe qual é a notícia boa? Na verdade, eu tenho 2. E agora, a gente vai pras 2 únicas boas notícias que a gente teve essa semana, tá? Eu fiz um trabalho muito árduo de encontrar coisas boas dessa semana, tudo bem? E eu consegui encontrar 2 aqui pra compartilhar com vocês. A Ariana Grande estará na próxima temporada de The Voice. Não aqui no Brasil, né? Claro, lá nos Estados Unidos. Mas assim, eu amo The Voice. Eu amo show de gente cantando. Eu adoro. Eu choro todo episódio. As pessoas me comovem. É incrível. E eu adoro ver essas estrelas numa posição ali que você vê elas todo dia e tal, interagindo com as pessoas, conhecendo. E eu acho que vai ser incrível assistir a Ariana Grande. Eu tô super ansiosa. E não só isso, como essa semana também saiu outro trailer de The Handmaid's Tale, que vocês sabem que é
uma das minhas séries favoritas da vida. Eu estou sempre aqui pra divulgar a palavra de The Handmaid's Tale. É uma série que é bem forte, então assim, tem que estar boa da cabeça pra assistir, tá? Mas se você quiser, é uma obra de arte e vai sair a 4ª temporada esse ano, graças a Deus, porque ano passado não teve. Fiquei batendo minha cabeça na parede. Esse ano vai ter e vai ser incrível. E é isso. Assistam. Sério, assiste. Dá tempo ainda, que vai ser lançado agora no final de abril, a 4ª temporada. Dá tempo de você assistir as 3 primeiras antes de assistir a 4ª, tá? Dá tempo, então corre. E agora a gente precisa falar sobre James Charles. Caso você não saiba quem é James Charles, ele é um dos maiores, se não o maior youtuber de maquiagem da plataforma. Ele é americano, ele começou aqui no YouTube com 16 anos, hoje em dia ele tem 22. E assim, eu vou passar brevemente por alguns pontos pra você entender como que a gente chegou aqui onde a gente tá agora, tá? Mas que é muito provável que você já saiba, porque isso que eu vou falar agora é notícia antiga e foi um drama gigantesco que, assim, realmente só se você tava vivendo isolado da sociedade, numa caverna, pra você não saber o que aconteceu, tá? Mas vamos te relembrar aqui. Em 2019, uma youtuber chamada Tati Westbrook, ela fez um vídeo falando sobre o James Charles. E nesse vídeo ela falava lá de um drama, porque ela tem uma marca de vitaminas de cabelo, que o James não quis divulgar e eles eram super amigos, mas que ele acabou divulgando uma outra marca, porque ajudou ele a entrar no Coachella e tal, e ela ficou super chateada com isso. Mas no meio desse vídeo falando sobre isso, ela falou que o James tinha comportamentos sexuais muito impróprios, que ele usava da fama dele pra coagir homens héteros a se relacionarem com ele. Ela disse que ele tinha um comportamento predatório e que era muito importante que ele parasse com aquilo. O James foi canceladíssimo. Outras pessoas apareceram, tipo Jeffree Star, falando que era tudo verdade. E aí, depois de alguns dias, o James gravou um vídeo onde ele mostrava prints de conversas, mostrava várias coisas e contava o lado dele da história. E acabou que a Tati saiu como errada. E todo mundo perdoou o James, achando que não era lá grandes coisas, que ela tava exagerando muito tudo. Só que, o que acontece? Agora, no início do ano, em fevereiro, um garoto de 16 anos disse que o James Charles deu em cima dele, mandou fotos inapropriadas pra ele e ficou forçando que ele mandasse fotos pra ele também, tentando fazer com que ele entrasse ali no FaceTime com ele pra fazer coisinhas, né? Mesmo depois que ele já tinha dito que ele era menor de idade, que ele tinha 16 anos. O James Charles disse que era mentira, que na verdade ele não sabia que o menino tinha 16 anos, que o menino tinha mentido pra ele dizendo que tinha 18. E quando ele descobriu que o menino tinha 18, ele parou de dar em cima dele. Muita gente achou estranho isso, porque o menino tinha sim na bio do TikTok dele e do Instagram, dizendo que ele tinha 16 anos. E tinha um print, inclusive, no Instagram dele, da conta do TikTok dele, aonde aparecia lá que sempre esteve escrito a idade dele, desde antes da época que ele começou a falar com James Charles. Então, fica meio assim, né? Será que ele realmente não viu o perfil do menino? Tava lá com a idade dele? Esse menino tinha vários prints, ele gravou a tela, porque como era no Snapchat, ele gravou com outro celular a tela do celular dele, onde ele mostrava eles conversando, mostrava até as fotos que o James tinha mandado pra ele. Só que o James falou muito brevemente sobre essas alegações. E aí, depois disso, o James Charles continuou com a vida dele normal, continuou postando vídeo normal, ó. Vida que segue, cagou. Só que depois disso, mais outros 3 caras falaram que o James Charles tinha feito coisas muito parecidas com eles também, quando eles eram menores de idade. A Trisha Paytas, que já é a segunda vez que eu falo dela aqui, que tá sempre enfiada nas tretas, ela também disse que o James era um predador sexual e que o lugar dele era estar na cadeia. Daí, essa semana, o YouTube disse que o James Charles não ia mais ser o apresentador do programa que ele tem com o YouTube, que se chama Instant Influencer, que é um programa que, diga-se de passagem, parece que o James Charles que criou, que ele falou quando o programa foi anunciado a primeira vez, alguns anos atrás, quando teve a primeira temporada. Ele disse que a ideia do programa foi dele. E o programa tinha feito maior sucesso e ele já tinha dito que o programa iria ter uma segunda temporada, o que dava a entender de que ele seria o apresentador da segunda temporada, né? E aí, no meio de tudo isso, o YouTube chega e fala que não, o James Charles não vai ser o apresentador, que eles iam trocar de apresentador. O James Charles falou um A sobre isso.
Daí agora um outro menino de 15 anos contou a história dele, que o James Charles também foi puxar a conversa com ele. Eles começaram a flertar. E aí esse menino, ele printou as conversas que ele teve com o James Charles e postou no Snapchat. Porque ele tava muito feliz que ele tava falando com o James Charles. E aí o James Charles surtou, disse pra ele que ele tava mentindo pra ele sobre a idade dele, falou que era um absurdo ele divulgar as conversas privadas que eles estavam tendo nos stories e deu bloco no menino. Sendo que o menino disse que o James Charles sempre soube a idade dele, que não entendeu esse surto. Que surto foi esse? Ele sempre soube quantos anos o menino tinha. Bom, depois de tudo isso, o James Charles, que tava fingindo que nada estava acontecendo, finalmente gravou um vídeo pedindo desculpas pelas atitudes dele. E ele colocou a culpa nisso basicamente como desespero. Disse que ele sempre quis estar numa relação com alguém da idade dele, ou talvez um pouco mais velho, mas que o desespero, ele tinha uma grande ansiedade de se ver num relacionamento, que ele sentia que ele precisava namorar, então isso fazia com que ele saísse atacando pra todos os lados. Agora, vamos conversar sobre isso, gente. Lá nos Estados Unidos, você ter relações com pessoas menores de 18 ou 17 anos, dependendo do estado onde você estiver, é contra a lei, da cadeia. Aqui no Brasil não é a mesma coisa. Aqui no Brasil a idade de consentimento é 14 anos. Muito, muito, muito mais baixa do que os 18, 17, 18 lá dos Estados Unidos. Então, aqui não seria necessariamente um crime o que o James Charles fez. Mas, uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar sobre, é uma coisa que inclusive o James Charles falou sobre no vídeo dele pedindo desculpas. Ele não conseguia entender a dinâmica de poder que ele tinha por ser uma pessoa famosa. Se você assiste Pares de Mimimi aqui no canal, se você acompanha e tal, provavelmente você já deve ter visto alguma vez eu falando sobre isso. Existe uma dinâmica de poder em relacionamentos se você tá com alguém que seja muito mais velho que você, tenha mais experiência, tenha um controle melhor, saiba te manipular melhor, ou se é alguém que tá ali numa posição de vantagem, tipo uma pessoa famosa, um ator, uma atriz, alguém que mesmo que não seja um processo consciente, você veja a pessoa como, de certa forma, superior às outras. Isso é uma coisa das mais importantes da gente salientar. Se você vai se relacionar com alguém famoso, alguém mais velho, com um professor, todas essas coisas, elas têm uma dinâmica de poder. E às vezes você se coloca numa situação onde você consegue ser mais facilmente manipulável. E o James Charles, mesmo que talvez realmente não fosse um processo consciente, ele não estivesse fazendo de propósito, ele estava se beneficiando dessa posição dele de poder. Porque a pessoa acaba se sentindo coagida a fazer certas coisas, às vezes, que ela não quer fazer, por ser uma determinada pessoa que tá pedindo pra ela fazer. E pra mim, o que eu achei mais bizarro é que mesmo depois dele quase ter perdido a carreira dele 2 anos atrás, com o vídeo da Tati, onde ela já falava desses comportamentos dele abusivos lá atrás, ele ainda assim continuou com os mesmos comportamentos. Cara, como que dá uma merda colossal pra você, e aí você consegue se livrar e tu ainda continua fazendo a mesma coisa, só pra depois cagar tudo de novo. Eu sinto que na internet algumas pessoas elas acabam tendo um voto de confiança maior do que outras, sabe? Por muito menos a carreira de certas pessoas acaba. E eu tenho a sensação de que a carreira de James Charles vai continuar depois disso, que não vai acabar. Porque eu tenho a impressão de que ele é uma dessas pessoas que é muito, muito difícil a galera realmente conseguir desligar dele. Mas isso é uma coisa pra gente prestar atenção, porque já não é a primeira vez que a gente ouve falar de um caso parecido. O caso do David Dobrik também é muito parecido, também acontece ali por causa de umas situações onde existe uma dinâmica de poder diferente. Quero que vocês levem isso pra vida de vocês, pra se vocês se virem um dia em alguma situação desse tipo, vocês saberem identificar. Pra você saber ler melhor esse tipo de relacionamento e as dinâmicas que acontecem nas relações. Eu acho que é um aprendizado que todo mundo deveria ter na vida sem ter que passar por isso, né? Basta a gente observar o que acontece, entender o que acontece e levar pra si. Então, se um dia você se vê numa situação parecida com essa, bandeirinha vermelha, esteja atenta. E agora, a gente tem que acompanhar os próximos capítulos, porque o que ele fez aqui no Brasil não seria tão grave assim, mas lá nos Estados Unidos pode ser que, de fato, tenham consequências legais pra ele, porque é realmente um crime o que ele fez lá. Então, eu acho que agora a gente tem que observar se vão ter, de fato, consequências e como que isso vai ser encarado pelo público. Mas eu quero saber a sua opinião. Independente agora de lá nos Estados Unidos ser crime e aqui no Brasil não. Você acha que celebridades abusarem um pouco dessa posição de poder é algo grave ou não?
Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo mágico unicórnio bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!